Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um rescaldo de jogo. Desta vez o jogo que iremos abordar é a 12ª jornada da Liga Portugal, uma jornada onde o Porto teve bastantes dificuldades contra a equipa de Ian Castro. Diga-se de passagem que o planeamento tático do treinador escocês foi muito bem conseguido e a equipa do Estoril só não conseguiu de facto tirar pontos ao Dragão no fim de semana porque pecaram um pouco na finalização e no momento de definição no último terço, porque de resto a pressão homem a homem, o momento do ataque organizado do Estoril, o próprio ataque à profundidade, ou seja, era uma equipa que tanto procurava encontrar superioridade numérica entre linhas, como procurava movimentos de ruptura com movimentos de arrastamento do Bagraoui, ou seja, o Bagraoui vinha em apoio, o Bednarek acompanhava, ficava um buraco na defesa e depois o médio centro do Estoril fazia movimento de ruptura que era respeitado pelo colega com um passe longo bastante eficaz, por exemplo. Nós vamos ver isso tudo na análise em vídeo, mas acho que foi uma vitória muito bem conseguida pelo Porto. Opa, nós podemos dizer, é muito pouco ver o Porto a fazer isto, é verdade, mas a verdade é que o treinador pensa no futebol desta maneira, ou seja, se a equipa tiver a ganhar um zero, ele gosta de defender em bloco baixo, ele gosta de jogar em transições, o treinador, temos que respeitar, porque a verdade é que conseguiu mais 3 pontos e tem conseguido ter resultados bastante positivos. Podemos dizer que foi uma exibição menos conseguida, é verdade, mas mesmo no tempo do Sérgio Conceição, que nós ganhámos muitos títulos, eu lembro-me do Porto fazer grandes jornadas europeias e mesmo em anos como os campeões, e depois perdíamos contra equipas deste nível do Estoril, porque são equipas que às vezes são um pouco respeitadas em Portugal e pela diferença de orçamento, que continua a ser muito, ou seja, o plantel do Estoril é muito mais barato em termos de preço de mercado do que o do Futebol Clube do Porto, portanto a qualidade do Estoril deve ser sempre inferior à do Porto, mas não é por isso que não existem projetos esportivos bons, não é por isso que não existem equipas muito bem trabalhadas, não é por isso que existem treinadores muito competentes, entendem? Então, às vezes estes jogos são mais complicados que aquilo que parece. Acho que o Porto tinha o dever de fazer mais. Acho que também podia ter matado o jogo numa transição ou em várias transições. O próprio Porto também definiu muito mal no último terço ontem, no jogo. Ou seja, acho que tanto uma equipa como outra tiveram lances para fazer mais golos, o jogo fica 1-0, o Porto acabou por ser mais eficaz e, parecendo que não, o Porto marcou um golo por causa da sua matriz, por ser uma equipa muito pressionante, por ser uma equipa que deixa sempre os adversários desconfortáveis no momento com bola, principalmente quando estão no meio campo próprio, ou seja, quando o Porto está em meio campo contrário e as equipas a construir desde o primeiro momento, o Porto tem muita facilidade em roubar as bolas e foi assim que nasceu o primeiro gol do Porto, num passe errado do Wolves Group, mas o Wolves Group tem muita qualidade, fez um bom jogo e nem foi isso que deitou abaixo a exibição, na minha opinião. Eu acho é que o Porto tem essa capacidade de fazer os adversários errarem e aproveitar os erros ao máximo dos adversários. O homem do jogo foi sem dúvida o William, porque marcou o golo e para além de ter marcado o golo, para mim ainda tirou outro golo, ou tirou um pão da boca de um jogador de Estoril na segunda parte, ou seja, para além do golo ainda tem um lance que para mim é muito decisivo no jogo, mas depois tivemos outras boas exibições, como a do Bednarek, que para mim cada vez mais está a demonstrar ser um central monstruoso para a nossa liga, não estou a dizer que é o melhor central do mundo, mas para a liga portuguesa parece-me ser incrível em termos defensivos, em termos de liderança, em termos de personalidade, em termos de tudo, parece-me ser um jogador incrível. E depois também temos o Pablo Rosário, que fez mais um jogo muito bom, mais um jogo muito competente, onde não falhou quase passos, onde não falhou quase ações nenhumas no jogo e em que se também tirar de chapéu e elogiar os jogadores quando fazem bons jogos, porque a equipa funciona como um todo e muitas das vezes uns jogadores vão jogar bem, outros jogadores vão jogar mal, uns vão compensar os outros e é mesmo isso que forma uma equipa e é mesmo isso que forma um plantel. Em termos estatísticos, o Porto fez um jogo, pronto, lá está, se nós olharmos às estatísticas, o Estoril teve mais posse de bola, teve 52%, o Porto teve 48%. Se olharmos ao XG, os golos esperados, o Porto teve 1,42 e o Estoril teve 1,11, ou seja, o Diogo Costa acabou por não fazer
nenhuma defesa. E depois o Porto, quando tentou defender em bloco baixo e atacar em transições, teve de facto muitos lances que podia ter feito golo, mas a indefinição no último terço, tanto o Borja Sainz como no Gabri Veiga quando entrou, o próprio Froholt fez excelentes movimentos de ruptura, mas depois as recepções não o levaram a ter boas finalizações. Ou seja, o Porto, mesmo não jogando bem, mesmo não estando num jogo bom, ou mesmo o planeamento tático do Ian Castro ter sido espetacular, o Porto podia ter ganho o jogo ainda por mais golos. Essa é a realidade. Vamos passar então à análise em vídeo, pessoal. Voltando a abordar o assunto dos kickoffs, porque é algo que vamos falar disto todos os jogos, porque o adepto comum de futebol não tem a noção do quão importante são estes kickoffs estudados, estes pontapés de partida estudados. Se vocês bem se lembram, nós no início acabámos por fazer golo neste kickoff e nós estamos sempre a alternar, sempre a variar entre chutar na frente para ganhar a segunda bola ou sair a jogar logo curto em condução desde o meio campo. E esta variabilidade toda vai deixar sempre o adversário sem saber o que o Porto vai fazer no primeiro momento do jogo ou no primeiro momento com bola no kick-off. Isso acaba por ser sempre uma arma que o Porto pode ter primeiro para a equipa adversária em sentido, se não conseguir marcar golo. Se marcar golo, fica logo a ganhar em vantagem e o Porto, como se sente muito bem no momento sem bola, no momento defensivo, uma equipa que só tem 3 golos sofridos, acaba, na Liga, acaba por ser mais um ponto de confiança que a equipa vai sentir porque está em vantagem e sente-se confortável defensivamente. A partir do momento que chega a esse momento superior do jogo, através de um pontapé de partida, a equipa ganha ainda ganha mais um excesso, não é bem um excesso, ganha mais um. Acredita ainda mais naquilo que está a fazer, basicamente é isso. Aqui reparem, a tentativa agora foi jogar no Diogo para o Diogo bater na frente e ganhar a segunda bola, a primeira bola com o Bednarek e a segunda bola com os restantes colegas, mas acabou por não ter sucesso. Contudo, o Estoril depois não conseguiu sair. Nós vemos aqui o Kibior numa posição até bastante avançada, jogou com o Froholt, mas depois acabou por não ter dado nada ao lance. Este lance, para mim, é inadmissível e é um erro defensivo, onde o Francisco Moura tem muitas vezes este problema. Já não é deste ano, já o ano passado ele tinha este problema. Aqui o Francisco Moura é o último homem. O Francisco Moura nunca pode olhar para a bola sendo o último homem. O Francisco Moura tem que se preocupar com o perigo que pode levar para a baliza do Porto. E neste caso, o único jogador que estava preocupado com esse perigo era o Borja Sainz. O Francisco Moura estava preocupado com o portador da bola. O portador da bola é do Rodrigo Moura. O Francisco Moura, neste momento, já tem que estar a começar a correr para trás. E ele vai atacar. Reparem, e esta hesitação dele deu um lance quase isolado ao Begraoui que não fez golo porque não estava numa noite inspirada. Se ele tivesse numa noite inspirada, o Porto ia começar a perder um zero por um erro defensivo do Francisco Moura. Reparem aqui no Bednarek, sempre muito atento, sempre muito perspicaz, sempre muito inteligente nas suas movimentações dentro da grande área, sempre na leitura de jogo ele é muito perspicaz. Lá está também um jogador que vem com o processador futebolístico da Premier League. Jogar para a Liga Portuguesa ele vai sentir muita facilidade porque na Premier League o andamento e a velocidade com que se fazem as coisas é muito maior, não é? E o que nós vemos aqui é uma equipa do Porto igual a si própria, pressionante no campo todo, a pressionar homem a homem, e foi este tipo de pressão que deu logo o golo do Porto. O Ian Castro, como é um treinador com personalidade, não quis simplesmente chutar a bola na frente sempre que podia, e isso acabou por depois, lá está, os jogadores do Estoril tinham o plano de ter bola e de jogar com bola, e acabou por não dar certo. O Samu teve um jogo, na minha opinião, até bastante positivo, porque teve muitas ações de apoio positivas. Eu sei que muita gente não gosta dele, ele também não faz o meu protótipo de ponta de lança preferido. A verdade é que ele teve aqui lances de qualidade extrema. Vejamos aqui, o Rodrigo Moura encosta no 11 grupo, o Samu pressiona o Bouma, que também fez um grande jogo, o central da Guiné. E reparem, o William Gomes antecipa-se, ganha a bola e muito rápido finaliza e o Porto apanha-se a ganhar um zero.
E depois do Porto se apanhar a ganhar 1-0, o que representa a equipa de Farioli é isto: uma equipa que tem a capacidade de pressionar alto, mas é uma equipa que também tem a capacidade e gosta de defender muito baixo e com as linhas muito juntas. E ultrapassar um 5-4-1 com centrais como o Bednarek, como o Kivior, como o Pablo Rosário, que também se mete na linha de 5, é forte fisicamente e alto, mais o Fraúto no meio campo, que é difícil de passar e é difícil de ganhar, são médios muito, é um médio muito territorial, acaba por ser difícil de marcar golo ao Porto em ataque organizado. Sendo que o ataque organizado é o momento do jogo onde todas as equipas marcam menos golos, porque é mais difícil de marcar. Porquê? Porque a equipa adversária está organizada defensivamente. Reparem, aqui o Estoril até teve muito bem o movimento de ruptura do Begraoui, mais uma vez, o passo de ruptura do Wolfsgrove. Eu acho que o Porto sentiu muitas dificuldades porque, ao baixar o Pablo Rosário para uma linha de 5, acabou por perder a superioridade ou a igualdade numérica no meio campo. E quando o Estoril estava a construir em ataque organizado, o Porto no meio campo estava em inferioridade numérica. Podia estar em superioridade na linha defensiva, mas no meio campo estava em inferioridade numérica e o Estoril sentia-se muito confortável, como estava no jogo. Se nós vimos aqui, o Estoril estava a jogar aqui a defender num 4-3-3, o Fraúl e o Moura, neste caso, vão os dois fazer o mesmo tipo de movimentos de ruptura nas costas da defesa entre central e lateral. Reparem aqui, o Moura já arrancou esse movimento, o Fraúl está estático, mas está próximo do movimento de ruptura, não foi em apoio, certo? E a equipa do Porto bascula a tentar encontrar o espaço, encontra o Kibior, que tem muito esta capacidade de passe, esta capacidade de leitura de jogo, e agora sim o Frold já vai ferir com o movimento de ruptura e o passe foi muito bem feito, com muita qualidade. A recepção do jogador dinamarquês é que foi muito para baixo e foi de encontro ao jogador de Estoril, e o que lhe impossibilitou de ter uma boa finalização. Reparem aqui neste movimento do Francisco Moura, é isto que eu estava a dizer, que no início e quando eu vi a equipa do Porto muito presa, eu vi o Francisco Moura sempre a fazer o papel lateral interior, sempre, 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 e muito pouco este movimento de sobreposição no extremo. E o Borja Sainz, para criar impacto, também precisa deste movimento do lateral. Reparem aqui, o Borja Sainz vai meter no Samu, o Samu vai rodar muito bem, levantou a cabeça, reparem, ele está com a cabeça levantada, identificou o movimento de ruptura do Frolt uma vez mais e vai meter a bola de uma forma perfeita. O Frolt aqui, se tivesse a contar com este passo do Samu, fazia golo. Mais uma vez, reparem, o Porto a defender em 5-4-1, agora nem em bloco baixo, estava em bloco médio. Mas reparem numa coisa, que isto é muito importante. O Estoril com bola, o meio defensivo baixou para o meio dos centrais para construir e está basicamente a jogar no 3-5-2. E os dois alas, os dois laterais, estão completamente sozinhos, entre o extremo e o lateral, estão completamente sozinhos. E reparem, é para onde o Olsgru vai meter a bola. Ou seja, o Estoril planeou bem com bola onde é que podia encontrar espaços contra um 5-4-1 do Porto, que é muito difícil de passar na grande área, mas é mais fácil de passar no meio campo. O Kibior aqui, reparem, o Estoril estava homem, 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 homem aqui no nosso campo, nós não tínhamos uma linha de passe definida, o Kibior foi obrigado a bater. E é isto que nós vemos aqui, ou seja, o Estoril recupera a bola quando o Kiber bate na frente, recupera a bola e nós estamos em inferioridade numérica, ou seja, nós temos 4 jogadores que estão mais separados e eles têm 5 jogadores no mesmo espaço do Porto. Ou seja, o Porto, por estar a defender em 5-4-1 e o Pablo Rosário estar tão baixo nos centrais, acabava por ter sempre inferioridade numérica nesta zona do campo, no meio campo, certo? O problema, e não é bem meio campo, mas vocês entendem, entre o meio campo e a grande área. O problema é que depois para passar, o mais difícil de jogar contra o Porto não é passar aqui este meio campo. O mais difícil é depois ultrapassar a defesa, que é composta por uma linha de 5 reparem, o próprio Pablo Rosário recuperou esta bola porque teve a perspicácia de saltar da linha defensiva e de perceber que a equipa estava em inferioridade numérica no meio campo. Saltou da linha defensiva, os próprios jogadores do Estoril não estavam a contar com o Pablo Rosário ali. Porquê? Porque sabem que o Porto joga em 5-4-1 e que o Pablo Rosário, normalmente, quando está sem bola, mete-se no meio dos centrais.
Então o que é que eles olhavam a fazer posse de bola? Olhavam para o Mora e Frold como referência dos únicos jogadores de médio centro. Neste caso, sabiam que o Mora e que o Frold já estavam ultrapassados, nunca estavam a contar que o Pablo Rosário tivesse saltado da linha defensiva. E eu acho que esta capacidade de saltar da linha defensiva no 6 do Farioli é muito importante para tu seres imprevisível e para poderes deixar a tua equipa confortável sem, ou seja, tens que ter aquela capacidade de saltar da linha defensiva sem pôr a equipa em perigo. Reparem aqui, o Alberto Costa já estava a ler o jogo, já estava a analisar tudo muito bem. O William Gomes fez o movimento da arrasto na linha para poder levar o lateral com ele. Isso deu espaço ao Alberto Costa para poder levantar a cabeça e tirar um cruzamento de pontapés e medida. E o Borja Sainz não faz o golo porque, pronto, o Porto lá está, teve pouca capacidade de finalização também. Este lance aqui é aquele lance que prova que eu posso vir a ser treinador, porque eu já há muitos meses que eu falo nisto, mesmo antes do Farioli vir para o Porto, que é o ponta de lança, quando faz o movimento de apoio, o central tem duas opções, que é ou vai acompanhar o ponta de lança, certo? E deixa uma cratera na linha defensiva, e essa cratera pode ser aproveitada como movimento de ruptura do médio centro, que vai estar atento a essa cratera deixada pelo movimento de apoio do ponta de lança e o acompanhamento do central, ou então pode deixar e não acompanhar o central e deixa o ponta de lança ir e o ponta de lança vai construir como um apoio solto, certo? Reparem, o Bednarek acompanhou o movimento de apoio do Begraoui e o médio do Estoril já estava pronto para fazer um movimento de ruptura. E o passe do Wolfsgrove foi perfeito. E o Estoril aqui não marcou um também porque falhou na finalização. Ou seja, tanto o Porto como o Estoril eu acho que podiam ter marcado mais golos. Podiam ter finalizado muito mais. O jogo podia ter sido mais bonito de ver, ainda com mais golos. Um 3-2 podia ter dado perfeitamente para o Porto. Porque o Porto teve de facto muitos lances de transição também mal definidos. Reparem aqui, momentaneamente, o Estoril estava a defender em 4-4-2 losango. Reparem. O Porto aqui ganha a segunda bola, mete a bola rápido no Borja Sainz, mas depois definindo mal, estava a jogar muito à pressa. Parece que estava a fazer as coisas a querer finalizar o mais rápido possível e como a maioria das intensidades, mas sem respirar um bocadinho fundo e sem tentar definir bem. Este jogador aqui, o Rafi Quintana, acho que é um jogador que já teve passagem pelo Braga e tem muita qualidade. Eu acho que ele merecia de facto outra experiência num clube melhor. Movimento de apoio do Samu, mais uma vez a demonstrar que tem cada vez mais visão de jogo e consegue-se jogar de apoio com os colegas. Rodrigo Moura, Zaidu e Borja Sainz numa combinação muito interessante. E acho que o Zaidu entrou muito bem no jogo porque entrou com velocidade, não falhou passes, entrou com uma mentalidade boa, não entrou a mastigar o jogo, entrou até com vontade de progredir metros no campo, entrou muito bem, na minha opinião. Reparem aqui, o Borja Sainz primeiro não pode cruzar a trivela. Aqui tem que usar o pé esquerdo, ok? Tem que usar o pé esquerdo, tem que levantar a cabeça e tem que perceber qual é a melhor zona para a finalização neste lance. Segundo poste. É só meter a bola no segundo poste. Acabou. Esta bola tem que entrar no segundo, tem que entrar no William. Acabou, tem que fugir do guarda-redes e entrar no William Gomes. É nestes momentos de definição que o Porto tem que ser mais forte. Se quer ser de facto campeão, tem que ser mais forte nestes momentos de definição. Aqui o Mora também definiu mal. Porquê? Podia ter feito um passe de ruptura para o Samu, porque o Bowman nem está a ver o Samu, optou por meter no pé do Frolt e depois acabou por não dar em nada. Reparem, o Frolt aqui depois também é complicado porque tem o adversário à frente, tentou rematar, mas não deu em nada. Uma simulação ali era perfeito, ou seja, o Mora tentou jogar simples ali, eu acho que ele podia ter feito os rasgos de genialidade que ele costuma tanto fazer. Aqui foi o tal lance que eu vos disse que para mim o William Gomes foi o homem do jogo, porque marcou o golo e porque também teve este corte. Este corte demonstra o caráter da equipa e demonstra aquilo que o Farioli quer nos extremos, ou seja, tem que ser bons ofensivamente, mas tem que ter esta preocupação defensiva. Reparem, o jogador, o João Carvalho, ia ter possibilidades de ter uma finalização sozinho dentro da grande área, um jogador com qualidade e passagens pelo Nottingham, podia ser de facto um perigo para a equipa do Porto. E o facto do William estar comprometido defensivamente com a equipa tirou o Porto do perigo. O Porto depois sempre muito igual a si próprio, a continuar a ganhar estas bolas na pressão, uma equipa muito reativa, uma equipa muito forte
e que não deixa espaços ao adversário para pensar, ou seja, ao mínimo erro do adversário, mais um lance em que o Porto finalizou mal, mas o Porto é aquela equipa que, ao mínimo erro do adversário, consegue recuperar logo a bola e o adversário fica desconfortável porque sabe que se falhar um passo, se falhar uma recepção, se não tiver tão junta como teve, vai acabar por ter dificuldades. O Bednarek muito bem aqui a ganhar sempre as primeiras bolas, é de facto um central muito forte. O William Gomes puxa para dentro, joga no Mora e este canto curto, para mim, foi um dos cantos curtos mais bonitos que já vi. Ou seja, o William Gomes mete no Mora, o Alberto passa por trás do Mora, já sabe que a bola vai entrar nele. O Mora finge que cruza, faz o perfeito passe de maneira a não estar fora de jogo. O Alberto Costa fica sozinho, eles atacam o segundo posto só no último, mesmo no último tempo do cruzamento, não deram sequer. Não demonstraram que a ideia era atacar o segundo posto e o canto está muito bem desenhado. Os meus parabéns ao Lino Godinho, que eu chamei o Lino Borges no último vídeo, acho que eu peço imensa desculpa. Reparem aqui, o Gabri Veiga recuperou, passa logo no Frolt. O Frolt, como gosta muito do Veiga, tentou soltar logo e jogou muito bem. Aqui o Gabri Veiga não pode tentar arrematar de primeira. Tem tanta classe, tem tanta categoria, tira o número 14 da frente, tira o Bomada da frente e depois ganha mais ângulo para chutar ou ganha outro tipo de definição melhor. Aqui no minuto 66 vocês veem que a equipa de Estoril já não tinha a mesma capacidade de ser tão pressionante e de tirar o 6 do Porto do jogo. O Porto começou, principalmente na primeira parte, o Porto teve muitas dificuldades e não conseguiu, lá está, lidar com essa tal superioridade numérica que o Estoril tinha no meio campo do Porto. Chegando à grande área não conseguiram ter impacto, mas fora da grande área foi de facto um controle do jogo do Estoril. Na segunda parte já acho que o Porto entrou muito bem e o Estoril já não teve a mesma capacidade da primeira. O Froute demonstra esta capacidade sempre que chega às linhas de ter um para um e tirar cruzamentos porque ele tem formação de extremo, certo? E vocês nunca se podem esquecer disso. Uma coisa que aqui este lance também demonstra é, outra vez, a falta de gente na zona de finalização e a falta de definição na zona de finalização. Porque tem que estar alguém no primeiro posto, tem que estar alguém a atacar aquela zona da área, certo? O Martim aqui joga muito bem, joga no Samu. O Samu, vocês viram só com a recepção. O Samu aqui, só com a recepção, tirou logo o adversário da frente, pessoal. Para vocês verem que o Samu não é assim tão mau como as pessoas pintam, ok? Ele estava a usar o corpo, conseguiu usar a técnica muito bem para o primeiro. Só no primeiro toque conseguiu ganhar o espaço todo que queria. Reparem aqui o Estoril a pressionar homem a homem no meio campo do Porto aos 81 minutos e o Kivior percebeu onde é que estava o espaço, tentou jogar no Luke de Jong, mas eu depois vou sublinhar a atenção do jogador do número 6, que apesar de estar com o Frolt, acho que até é o Wolfsgrove, apesar de estar com é o 10, apesar de estar com o Frolt, o Wolfsgrove entende que o espaço está entre ele e o outro médio e vai fechar logo e recuperar a bola no meio campo do Porto, que quase que dava golo e mais uma vez pela falta de definição dos jogadores do Estoril acabou por não dar em golo. Esta ligação entre Rafik Guitane e Begraoui tem que entrar todos os dias da semana. Isto põe um treinador maluco, um passe destes, como é que esta bola não entra? Ainda bem que não entrou, não é? O Bednarek a demonstrar que, lá está, é o jogador mais consistente da equipa do Porto, na minha opinião. Reparem bem neste corte duplo e o Luke de Jong a amarrá-lo assim foi um dos momentos mais bonitos que vi este ano de União e do plantel do Futebol Clube do Porto. O Ferro aqui queria marcar ao Porto, jogador formado do Benfica, mas não teve grande sorte. Espero que tenham gostado do episódio, pessoal. Amanhã vou tentar-vos trazer o episódio do Vitória para também falarmos um pouquinho como é que agora está a equipa do Vitória, porque a última vez que analisámos o Vitória foi no início da época, ainda só tínhamos jogos de pré-época para analisar. Portanto, vamos falar sobre as mudanças do 11 do Porto. Eu acho que a equipa vai rodar muito ou não, etc. E fiquem atentos, subscrevam, deem o tal hype no telemóvel, vão ao telemóvel, vão aos comentários, deem swipe up e deem hype, pessoal. Comentem, metam like. E é isso, pessoal. Estamos juntos, está quase a chegar o Natal. Um grande abraço e até ao próximo vídeo. Fui!